Oi, gente, bom dia. Deus abençoe nosso dia, que possamos estar prontos para o dia que o Senhor preparou para nós hoje, que seja um dia de bênção, que seja um dia de boas notícias, que seja um dia onde a gente possa aproveitar a oportunidade de sermos melhores. Amém? Hoje eu queria compartilhar com vocês sobre virtude. E como virtude é algo divino, como virtude não é algo que nasce de um caráter da pessoa, não é uma coisa que vem por uma boa educação, ou por bons estudos, ou do próprio caráter. Virtude é algo divino, que uma pessoa virtuosa é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Quando você encontrar alguém que você fala, uau, como essa pessoa é virtuosa, como ela é cheia de virtudes, é uma pessoa completamente cheia do Espírito Santo. Porque virtude não são características humanas. Virtudes são algo que vem da fonte do nosso Deus, vem dele. A humildade é uma virtude que vem dele, a sabedoria é uma virtude que vem dele, a gratidão é uma virtude que vem dele, a coragem é uma virtude que vem dele, não vem do ser humano. Às vezes o ser humano que não é cheio, né, do Espírito Santo, ele pode ter características que lembram essas virtudes, ou esporadicamente, de vez em quando ele apresenta um momento de humildade, de vez em quando ele consegue perdoar. E quando uma virtude vem de Deus, é uma virtude do Espírito Santo, ela é constante, ela é real, ela vem na dosagem certa, porque até uma virtude exagerada já não é de Deus. Uma coragem exagerada não é de Deus. Então, a virtude divina é uma fonte inesgotável. É um hábito que a gente cria na nossa vida constante. E eu anotei uma frase que tem mexido muito com o meu coração, que eu peço a Deus para que essa frase seja uma frase onde me leva a mudar os meus hábitos, a minha rotina de vida. Olha só que frase tremenda. Se você puder, anota e grava essa frase, porque é algo que vai transformar algo dentro de você. Que diz assim: todo hábito gera uma habitação. Consegue puxar o poder dessa frase? Todo hábito gera uma habitação. Se você tem hábito bons, você vai gerar dentro de você bondade. Se você tem um hábito de exercer virtudes, de exercer a humildade, de exercer o perdão, de exercer a coragem, de exercer a gratidão, de exercer a bondade, a compaixão, misericórdia, se você tem o hábito de exercer essas virtudes, isso vai gerar uma habitação, uma moradia dentro de nós, onde a gente vai ter esses hábitos, essas virtudes geradas, habitando em nós. Agora, se você tem hábitos maus, se você tem hábitos de vício da mentira, da ignorância, do engano, da falsidade, esses vícios, esses hábitos também vai gerar uma habitação para eles, uma moradia para eles dentro de nós. Então, todo hábito gera uma habitação. Se você começa a produzir o hábito de fazer exercícios físicos, isso vai gerar dentro de nós uma habitação que a gente vai passar a ter depois uma necessidade de ter um exercício físico, porque você criou um hábito. Quando criamos um hábito, geramos uma habitação daquilo dentro de nós. Então, que tipo de hábito você está gerando?
que hábitos você está criando, como que está a sua rotina. Se você está tendo uma rotina de preguiça, de procrastinação, isso vai criando uma habitação dentro de nós. E nós precisamos, né, todo final de ano, todo começo de ano, a gente faz aquela agenda das promessas, né, de mudança de hábito, mudança de rotina. E isso precisa ser uma verdade em nossas vidas. Se a nossa rotina não é buscar comunhão com Deus, se não é logo pela manhã buscar comunhão com Deus, se a gente não tem o hábito de conhecer, de ter intimidade com Deus, isso não vai gerar uma habitação em nós, não vai gerar uma moradia. Vai ser só algo esporádico que vai acontecer quando puder e quando der. E olha só que interessante essa palavra. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 em diante, fala um pouco sobre virtude. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Uau! Você consegue ouvir isso e se estremecer? Quando a gente fala que eu só vou conseguir fazer algo para Deus quando acontecer isso, quando começar isso, quando passar isso, olha só o que a palavra de Deus está falando para mim e para você. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Deus. A gente já tem todos os recursos, todas as ferramentas, tudo que a gente precisa para agradar a Deus, para viver uma vida de retidão com Deus. Ele nos tem dado tudo o que precisamos. Por onde? Por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua glória e virtude. Por meio do conhecimento. A gente precisa conhecer a Deus. E esse conhecer a Deus não é um conhecer de estudar a Deus, mas um conhecer de ter intimidade com Ele, de ter comunhão com Ele, de ter um relacionamento com Ele. Então, quando eu tenho comunhão, relacionamento, intimidade com Deus, eu tenho tudo, Ele me dá tudo o que eu preciso para agradar o coração dEle. E nos chamou para tomar parte da sua glória e das suas virtudes. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu tenho as virtudes do Pai, mais eu reflito as virtudes do Pai, mais eu consigo refletir mais humildade, mais compaixão, mais misericórdia, mais perdão, porque quando eu conheço a Deus, Ele libera sobre mim tudo que eu preciso para viver uma vida que agrade a Ele. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que Ele prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte da sua natureza divina. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a virtude à fé que vocês têm. A virtude juntem ao conhecimento, e ao conhecimento, domínio próprio. Ao domínio próprio, juntem a perseverança, e a perseverança, a devoção a Deus, e a devoção, juntem a amizade cristã, e a amizade cristã, juntem ao amor. Pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só o versículo 11. E assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 15. Portanto, farei tudo o que puder para que depois da minha morte vocês se lembrem dessas coisas. Olha só o que Pedro está falando aqui. Isso é tremendo. Ele está falando que a gente precisa juntar as virtudes de Deus com a nossa fé e aumentar cada vez mais isso, que quando a gente junta as virtudes de Deus, quando a gente conhece a Deus, está próximo de Deus, a gente consegue refletir essas virtudes, a gente começa a ter a natureza divina em nós. E quando a gente junta virtude com fé, começa a vir essas qualidades que ele falou aqui, que é perseverança, que é domínio próprio, que é fraternidade, né, amizade cristã,
que é devoção a Deus, que é fidelidade ao Senhor, que é o amor. E quanto mais virtude e fé, mais essas qualidades são afloradas em nós de forma natural e sobrenatural. E ele está falando aqui que dessa forma a gente recebe o direito de entrar no reino eterno. E ele está falando aqui, Pedro, que falou que a vida dele é fazer com que a gente se lembre disso, que ele disse aqui no versículo 15, portanto farei tudo o que puder para que depois da minha morte vocês se lembrem dessas coisas. Pedro morreu há anos e ele está aqui através da palavra escrita, fazendo com que a gente se lembre de como é importante ter comunhão, conhecer a Deus, de tanto que é importante ter intimidade com Ele, para que dessa forma as virtudes dele sejam em nós, que a gente consiga refletir as virtudes e com as virtudes e com a nossa fé a gente possa andar em retidão, ter essas qualidades, poder viver a vida que agrada a Deus. Que essas palavras possam servir mesmo de bom ânimo para nós, que a gente entenda que tudo que a gente precisa para agradar a Deus, para ter uma vida de retidão com o Pai, para estar no centro da vontade de Deus, Ele nos dá os recursos, Ele nos dá as ferramentas, a partir do momento que a gente entra nesse conhecimento, nessa intimidade, nesse relacionamento com Ele. E que a gente grave isso, que todo hábito, toda vez que a gente cria um hábito, isso vai gerar uma habitação em nós. Crie esse hábito de buscar a Deus, de orar, de ler a palavra, de ter comunhão com Ele. Crie o hábito de oração. Em oração, a gente saber orar. Em oração, falar, Senhor, libera as suas virtudes sobre mim, me ajuda a estar próximo do Senhor para ter as suas virtudes, para que eu tenha essas qualidades que Pedro está falando aqui que é necessária. Que a gente tenha esse hábito, para que isso vire uma habitação, uma moradia, um estilo de vida sobre nós. Amém? Fiquem na paz e Deus os abençoe. Em nome de Jesus.